Olá, está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Eu sou o presbítero Roberto Chagas e hoje quero trazer para você mais um estudo da Bíblia, 1 Coríntios. Desde o primeiro capítulo de 1 Coríntios, eu tenho deixado bem claro a todos que têm nos acompanhado o seguinte: tenho usado uma Bíblia de pastor. A minha Bíblia, ela é datada do ano de 1995, essa edição. É uma Bíblia corrigida, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, com várias referências e variantes. E são essas variantes e essas referências que eu tenho estudado com vocês aqui, trazendo mais conhecimento. Antes de iniciar o capítulo 11 de 1 Coríntios, fique aí com a nossa vinheta e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: o título da minha Bíblia diz: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Isso aqui é uma parte da Bíblia onde Paulo, naquela época, naquele tempo, ele explicava para todas as igrejas, não somente a igreja de Coríntios, mas a de Filadélfia, de Filipos, de Efésios e a de Coríntios, neste caso do livro e do estudo que estamos fazendo, sobre o comportamento das mulheres, como elas deviam se comportar, como essas mulheres deveriam se vestir, não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Então, há muitas mudanças que nós vemos e percebemos quando uma pessoa ela aceita a Cristo Jesus. Então, nós vamos perceber aqui que Paulo ele instrui essas mulheres. Por mais que ele não estivesse casado naquela época, a experiência e a revelação de Paulo faz com que ele possa dar a essas mulheres boa instrução de comportamento, não somente dentro de suas casas, mas também em seu local de trabalho, para aquelas que trabalham no dia de hoje, dentro da igreja. Fala sobre vestimenta, sobre adornos, sobre comportamentos, escolhas certas e erradas, principalmente de companheiros. Então vamos começar a nossa leitura para o nosso estudo ser mais fortalecido. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então Paulo já está lembrando aqui aos irmãos da igreja de Coríntios sobre tudo aquilo que ele havia falado, quando ele cita preceitos, que as pessoas estão retendo tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele instruiu, mas havia necessidade de renovar essas falas, para que eles não esquecessem e pudessem perder sua salvação. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então vamos ler a variante que nós temos aqui no meu livro da Bíblia e vamos conversar e falar sobre essa questão. Quando ele fala sobre preceitos, no versículo 2, os preceitos, esses preceitos ou ordenanças, eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta que Paulo entregou às igrejas, pela autoridade de Cristo. Note que o conteúdo para o seu povo e as instruções que se adiferem ao capítulo 11
resumem a vontade de Deus para seu povo em questões tais como roupas externas, a modéstia, a aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior, e afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras, vertir-se de modo correto e decente. É um princípio bíblico de validez permanente. Timóteo também fez esse comentário. Então, como eu falei inicialmente sobre esses preceitos que Paulo estava se referindo, ele deixa bem claro, pois hoje acontece muito disso, não somente com jovens, seja ele homem ou mulher, mas também com algumas pessoas da idade um pouco mais avançada, de 30, 40 anos, mulheres e homens, que, por mais que estejam dentro da igreja, que estão sendo instruídas, ainda cometem muitos erros. Então vamos falar um pouquinho sobre esses erros. Você que é um renovo na igreja, que chegou agora, nós vamos ensinar, vamos explicar sobre comportamentos. Você não é proibido de fazer muita coisa, mas você deve vigiar. Vamos falar sobre roupas na praia. Eu, por exemplo, e a minha esposa, se vamos para a praia, muitas pessoas acabam estranhando a forma que eu e ela nos comportamos, principalmente com a vestimenta. Pois eu uso uma bermuda um pouco mais comprida até o joelho, a minha esposa também usa uma bermuda comprida, além de ter uma outra roupa por baixo, e também um vestido um pouco mais para ficar à vontade. E eu uso uma camiseta. E nós entramos na água com toda essa vestimenta, com toda essa roupa, nós não tiramos. E muitas pessoas não compreendem. Elas não entendem e ficam olhando. Por que que nós entramos com roupa na água, no mar, na praia? Por que fizemos isso? Porque o nosso comportamento, ele tem que ser visto dessa forma. Nós não temos que ficar expondo o nosso corpo só porque estamos na praia. Ou mostrando ali, no caso do homem, mostrando se ele tiver, porque tem muitos irmãos hoje que tem tatuagem que foi feita na época que ele não estava na igreja. Eu, por exemplo, eu tenho tatuagem, mas eu não fico expondo, não fico mostrando nem em fotos em rede social e nem em outros lugares. Se eu estou sem camiseta dentro de minha casa e chega alguém no meu portão, automaticamente eu coloco a camiseta antes de ir atender. Um short, a mesma coisa. Se eu tiver com um short muito curto devido ao calor e estou aqui na minha casa mais à vontade, se eu for atender alguém, eu peço para guardar e coloco uma outra vestimenta, um outro traje para poder atender a pessoa. Então nós temos que vigiar muito. E a mulher é a mesma coisa. Mas o que nós vemos, não somente aqui em Coríntios, que Paulo está instruindo e renovando essa instrução, não é a mesma coisa. Pois hoje acontece até dentro da igreja de pessoas que são batizadas no Espírito Santo, pessoas que têm cargo ministerial, homens e mulheres que estão muito preocupados com o seu corpo e acabam vindo com algumas roupas inadequadas e acabam tendo oportunidade muitas vezes para estar dando uma palavra, para estar louvando com essas roupas inadequadas. E como hoje o celular de muita gente, ele tem uma câmera disponível, é feito imagens, é feito fotos, e tudo isso é compartilhado em rede social, não somente ali dos membros da igreja, mas em seus particulares, e é marcado por várias pessoas. E marca ali o bispo, marca o pastor, marca a liderança e outras pessoas vão ver. E isso traz para nós uma preocupação, pois as pessoas que estão vendo, elas não entendem, não compreendem que isso não está dentro do nosso controle, está fora do nosso controle. Porque quando nós vemos, é outra pessoa que deu ali aquela oportunidade, não foi a gente. Porque muitas vezes a liderança, ela chega já com o culto começado. Teve um compromisso
e chegou já com o culto em andamento. Então ali já foi feito essas oportunidades. E a gente só vai perceber depois, se caso tivermos acesso à nossa rede social, porque devido ao tempo, algumas lideranças nem conseguem acessar rapidamente. Então, Paulo está falando sobre essa vigilância, que devemos tomar muito cuidado com a roupa, principalmente lideranças. Lideranças têm que tomar muito cuidado com a vestimenta que têm usado, não somente dentro da igreja, nos dias de culto, mas fora dele também. Seguimos para o número 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Vamos compreender esse número 4 aqui? Lendo aqui o número 3 novamente. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então vamos entender aqui essa questão de a cabeça de todo varão. Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou. Ele ensina que, em Cristo, há perfeita igualdade espiritual entre homem e mulher, como herdeiros da graça de Deus. Mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação no tocante à autoridade. Assim como Deus é cabeça em relação a Cristo, Cristo é cabeça em relação ao homem, e o homem é a cabeça em relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade quanto a ordem divina. Então vamos dar uma parada nessa primeira referência aqui. Paulo está falando sobre a questão do homem, do varão, ser o cabeça da igreja ou o cabeça da sua casa, ser um líder, não somente no seu lar, mas também dentro da igreja. Mas isso ele não está falando, ele não está dando autoridade para o homem que ele tem que mandar na mulher e mandar nos irmãos da igreja. Não é isso que Paulo está citando. O que ele está dizendo é que o homem ele tem que saber ter autoridade para instruir as pessoas da forma correta. Instruir a sua esposa, a sua companheira, da forma correta. Agora, se essas pessoas vão ouvir a sua instrução ou não, aí é outra história. Mas você sendo o homem da sua casa, você sendo a pessoa que está ali na liderança, você tem por obrigação explicar a todos os membros da igreja que estão subordinados a você, que está dando ali instrução, e também a sua esposa. Mas vejam bem, isso que eu estou falando não é ordem, é ordenança. E ordenança é diferença de ordem. Ordem é quando você impõe. Quando você coloca uma imposição, você tem que fazer isso e pronto, eu estou mandando você fazer e faça. E não é isso que eu estou me referindo, e nem Paulo. Ordenança vem de cima, vem do céu, vem de Cristo. E quando você faz as ordenanças daquilo que Cristo coloca para que nós fazemos, fica muito mais prático fazer sem precisar receber uma ordem humana. Deu para você entender o que eu quis dizer, né? Vamos para o número 2 da referência. Paulo baseia a liderança do marido não em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativo de Deus, ao criar a mulher para ajudar o homem. Acabei de falar sobre isso. Vamos voltar no começo, quando Deus criou o homem e a mulher? Vamos voltar lá. Deus coloca Adão ali no jardim do Éden. E no jardim, Deus fala com Adão para que ele possa fazer determinadas coisas ali. Dar nome aos bichos, dar nome aos animais, às plantas. Mas vendo que Adão estava sozinho, Deus coloca a mulher para ser a sua adjuntora. O que vem a ser adjuntora? Uma pessoa que o auxilie, o que ajude. Pois já que Adão estaria ocupado
colocando ali aquilo que Deus deu para ele como ordenança, a mulher iria auxiliá-lo também na criatividade de dar aos nomes, que ela poderia muito bem dar ideias para ele de nomes, sem problema nenhum, pois a mulher ela tem opinião para isso e pode fazer isso, mas não foi isso que aconteceu naquela época, nós sabemos bem o que aconteceu. E também auxiliá-lo na questão de alimento, pois as mulheres de hoje, enquanto o homem trabalha, a mulher cuida da casa, onde nós chamamos a mulher de fazer um serviço doméstico, pois a mulher trabalha muito mais dentro de sua casa, dentro do seu lar, do que na rua. Então, o que acontece ali? Esta mulher, ela está auxiliando o homem, ela é uma adjutora. Porque o homem, a maioria deles, vamos colocar assim, no geral, 95% dos homens que trabalham fora não tem a mesma aptidão que uma mulher, que chega em casa mesmo cansada do serviço e ainda vai cuidar de um monte de coisa. A mulher lava a roupa, passa a roupa, faz janta e ainda sobra tempo para ligar a televisão e assistir seu programa que ela deseja. Já o homem não. Ele chega cansado, mal ele toma um banho e já quer dormir. Mas se ele estiver ali com uma companheira, ele chega, toma um banho, se alimenta e vai descansar. Não estou falando generalizando, mas a maioria dos homens fazem isso. Mas tem muitos homens que auxiliam as mulheres. Chega do trabalho e ajuda a mulher a cuidar de um filho, de uma filha recém-nascido, a dar banho, a trocar de roupa. Tem muitos homens que fazem isso, mas são poucos. Por isso eu coloquei aí uma porcentagem de 95% aí. Vamos seguir. A subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribuiu à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la, de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo cita mais uma vez essa questão da subordinação ou opressão. O homem que é inteligente e que é sensato, de forma alguma ele vai casar, ele vai ter uma companheira para ficar dando ordens. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu não gosto que você faça isso, eu não gosto que você faça aquilo, eu quero isso desse jeito e ponto final. E não é assim. O homem tem que saber lidar com a mulher, saber lidar com a situação, tem que ser inteligente, pois a mulher ela faz tudo muito melhor do que o homem, mas ela precisa de tempo para estabelecer, quando vão morar juntos, aquilo que o homem deseja da melhor forma. E assim que ela aprende, porque a mulher pega isso muito rápido, ela sempre vai fazer ali da melhor forma possível e ele vai compreender que ela está fazendo perfeitamente. Não precisa ficar dando ordens. Mulher nenhum gosta de ser comandada por homens desta forma. Mulher nenhum gosta de ser escrava de homem. Mulher nenhuma gosta de homem ficar o tempo inteiro no seu pé. Ninguém gosta disso. Quando eu cito mulher, é porque é a parte mais, entre aspas, frágil, mas na verdade não é, porque Paulo fala que a mulher ela tem uma aptidão muito maior que os homens. Vamos colocar aqui novamente uma ênfase aqui. Cristo, como Deus, não é inferior, nem de segunda categoria, porque o Pai é seu cabeça. Assim também a mulher não é pessoa de segunda categoria, só porque o homem é seu cabeça. Além disso, no reino de Deus, a liderança nunca implica ser maior. A condição de ser servo e obediente são grandezas no reino de Deus. O ensino de Paulo a respeito do relacionamento entre homens e mulheres deve ser estudado juntamente com seu ensino a respeito das responsabilidades da esposa e do marido na vida conjugal. Então, nós estamos finalizando aqui o versículo
4 e 5 desta forma, né? O versículo 3 e 4 dessa forma. Que Paulo ele deixa muito bem explicado sobre essa condição do homem ser o cabeça da casa. Não lhe dá a condição de mandar na mulher da forma que ele quer. Não, espiritualmente os dois têm que ser muito sábios e saberem um e o outro a que ponto devem chegar. Está terminando aqui o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos patrocinadores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Voltei então para o nosso segundo bloco. Estamos falando aqui no estudo de hoje, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos dar sequência a partir do versículo 5, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre aquilo que Paulo estava falando para a igreja, principalmente aos casais e às mulheres. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Vamos compreender esse versículo, pois ele está sendo falado dentro daquele tempo, daquela época. Hoje nós temos várias denominações que separam homens e mulheres dentro do seu templo, dentro da sua igreja. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas igrejas e essas lideranças. Mas aqui, nós, dentro daquele tempo, Paulo fala sobre a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, que ela desonra a sua própria cabeça. Então, ali naquela época, era-se usado um véu. Era de costume as mulheres colocarem um véu em suas cabeças, adentrarem na igreja, nos seus dias de culto, que normalmente acontecia um culto na semana, nos domingos, e essas mulheres, elas tinham a liberdade, não somente aquelas que sabiam ler, de tanto ler os estatutos da palavra, mas também poder profetizar, porque Deus, ele dá o dom àquele que ele acha de direito. E a mulher, ela pode sim, não somente pregar, levar a palavra, mas ela também pode profetizar na vida de uma pessoa, ela pode fazer curas, fazer milagres, desde que Deus lhe dê esse dom e ela esteja debaixo de suas ordenanças. E Paulo está falando deste tempo, desta época, que a mulher tinha que usar um véu. Hoje não é mais necessário esse tipo de vestimenta, mas algumas denominações ainda utilizam. Então nós estamos falando aqui em 1 Coríntios daquela época que era utilizado este véu. Vamos dar sequência no número 6. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também, mas
Se para a mulher é coisa indecente, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Acabei de falar sobre essa questão. Eu vou dar uma lida aqui na variante para que nós possamos ter um pouco mais de entendimento e falar um pouco mais sobre isso. O número 11:6, que ele diz que ponha o véu. A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido, e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam as mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno, para sua segurança e seu devido respeito, onde quer que for. A mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta a sua própria dignidade, valor, honra que Deus lhe deu. Olha como Paulo deixa bem clara a questão da vestimenta que a mulher usa. Hoje nós temos uma infinidade de casos policiais que, às vezes, quando uma pessoa encontra com uma mulher com uma vestimenta mais curta, ele, quando é abordado pela polícia ou por um repórter para ser colocado na mídia, ou por que ele fez aquele ato, ele diz que a roupa, tirando a culpa, né, se eximindo da culpa do abuso que ele fez, a roupa que ela estava usando é que me instigou a fazer isso. Então, Paulo está falando sobre essa questão. Uma mulher que usa uma vestimenta para mostrar o seu corpo ao público, ela é uma mulher que não será bem vista com bons olhos por um homem que procura uma boa companheira. Porque essa mulher, ela está desmerecendo ser valorizada. Ela perde todo o valor quando ela faz esse tipo de coisa. Uma mulher que se exibe em rede social, com roupas curtas, com danças como nós vemos hoje, com fazendo fotos de formas que possam mexer com a libido do homem, fazendo biquinho na foto, colocando algumas coisas que não é necessário, acaba mexendo com a imaginação do homem. E isso, homem nenhum que é de Deus vai se agradar e se interessar por uma mulher dessa. O que vai se interessar é aquele homem que só quer se aproveitar da situação. Então essa mulher, ela não irá ser respeitada. Essa mulher, onde ela for, ela não terá o respeito devido. E nós vemos muito disso, infelizmente, hoje. Aí o que elas fazem é reclamar na rede social que não conseguem encontrar uma pessoa digna de respeito. Mas quem não está fazendo com que aqueles homens a respeitem é ela própria. De forma alguma você vai encontrar uma pessoa que te respeite se você mesmo não está se levando a essa questão de ser respeitada. Compreendeu onde eu quero chegar? Vamos continuar aqui no versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Então aqui Paulo continua falando daquela época, que necessariamente o homem não precisa colocar um véu, colocar uma cobertura em sua cabeça, onde nós vemos hoje, por exemplo, os judeus. Os judeus, eles usam uma cobertura em sua cabeça o tempo inteiro, que é o chapéu. Eles têm a sua vestimenta, têm os seus adornos, e o chapéu está em sua cabeça o tempo inteiro. Mas há outras religiões que também eles usam sempre alguma coisa cobrindo sua cabeça, onde muitas vezes alguns usam uma espécie de lenço cheio de adornos, onde eles dobram, fazem algumas dobras e usam aquilo. E para eles é muito importante usar isso daí em suas religiões. É um respeito que eles têm com aquilo da crença deles. Vamos continuar.
Porque, porém, o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, nós continuamos falando aqui sobre o homem e a mulher. Paulo lembra aqui nessa passagem que quando Deus criou o homem, automaticamente ele viu a necessidade de criar a mulher para fazer companhia para ele. Então ele está voltando lá em Gênesis, no início da criação, onde Deus coloca ali Adão e logo após vem Eva para ser sua companheira. Portanto, a mulher, estou lendo o número 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Vamos ler então a variante do versículo 10, que diz: ter sobre a cabeça sinal de poderio. Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um símbolo de poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sobre autoridade. A expressão por causa dos anjos pode-se referir-se ao fato de que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. No versículo 15, o apóstolo ainda está falando sobre a mulher e explica que, em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. Nós não lemos ainda esse número 15, vamos fazer esse comentário. Então, Paulo está falando aqui que os anjos, eles que nos acompanham por ordem de Deus, em todos os cantos, tudo que fazemos, eles anotam tudo que fazemos, porque o nosso livro da vida será aberto um dia, quando Jesus nos chamar. Esse livro Jesus irá ler para que nós possamos responder por tudo aquilo que fazemos. Então, os anjos, quando ele vê aquilo que estamos fazendo, dentro ou fora do nosso ministério, e isso desagrada a vontade de Deus, os anjos ficam tristes, ficam entristecidos. Agora, imagina Deus como ele fica. Imagina Cristo como ele fica. Se os anjos ficam entristecidos, Jesus e Deus ficam mais ainda entristecidos com as nossas atitudes. Mas ele fala também sobre a questão de julgar. Vamos dar uma lida aqui no número 13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Como eu disse, tudo isso aqui estava sendo falado de época, de tempo, naquela época e naquele tempo. E hoje, como eu disse, há muitas igrejas que ainda usam esse termo da mulher usar o véu. Então, às vezes, a pessoa pode ver uma mulher orando e ela está com a cabeça descoberta e pode achar estranho. Isso lá em 1 Coríntios, né? Mas hoje não. Hoje nós vemos as mulheres de Deus que chegam na igreja, dobram o seu joelho, elas vão orar, vão buscar a presença de Deus, porque sabem que é muito importante que isso aconteça. Vamos ler o número 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Essa é uma discussão que nós vamos ler agora aqui na variante, que ela diz assim, ó: Deus quer que sejam observadas as diferenças na aparência física entre homem e mulher. Paulo cita o cabelo como exemplo e declara que o comprimento do cabelo do homem e da mulher deve ser tal que haja uma distinção entre eles. O cabelo da mulher deve ser longo em relação ao do homem, simbolizando a sua aceitação da dignidade, valor e honradez femininas, conforme Deus criou a mulher. O cabelo do homem, ao contrário, deve ser curto. Nos tempos do Novo Testamento, o cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens e repudiado pelos judeus, bem como pelo povo de Coríntio no século I.
quadros que retratam Jesus com os cabelos longos procedem totalmente da imaginação dos artistas da Idade Média e não das evidências bíblicas ou históricas. Inúmeras pinturas e esculturas dos tempos do Novo Testamento comprovam este fato. O apóstolo não teria escrito: é desonra para o varão ter cabelo crescido, se Cristo tivesse cabelo longo como as mulheres. Logo, a declaração de Paulo conflita com o costume de Jesus, mas com a intenção dos artistas. Então, Paulo está citando aqui sobre algumas imagens que nós vemos em vários lugares do mundo, imagens figurativas do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele tem o cabelo comprido. Mas o que está falando aqui sobre essa questão de homem ter cabelo comprido e mulher ter o cabelo curto é uma questão de, naquela época, né, onde se iniciou, vamos falar do Egito, onde os homens estavam ali. Quando os homens estavam no Egito, a maioria dos hebreus acima de 16, 17 anos, já tinham o cabelo comprido e a barba. E isso era um hábito normal entre o povo. Primeiro, que eles não tinham a mesma condição que os egípcios de ficar fazendo a barba, porque os egípcios faziam a barba constantemente. Era muito difícil você ver um egípcio, naquela época da escravidão, com uma barba um pouco mais comprida, pois eles tinham muita preocupação com o piolho. Então eles cortavam não somente os cabelos, tanto homem como mulher, mas também viviam com a barba bem feitinha. Já os hebreus estavam sempre deixando a barba crescer. E aqui Paulo está falando sobre essa questão, que era até bonito ver o homem com barba e o cabelo um pouco mais comprido. Mas quando ele fala isso, ele também fala sobre o cabelo da mulher, que ela tem que ter o cabelo comprido, que a mulher tem que manter seu cabelo mais comprido para se diferenciar dos homens que têm o cabelo mais curto. Porque hoje, quando você vê uma mulher com o cabelo mais curtinho, logo na primeira imaginação que vem é que aquela mulher ela é masculinizada, e não é isso. Muitas mulheres hoje, elas mantêm o cabelo curto até por questão de local onde trabalha. Pois as mulheres que estão na área militar, a maioria delas tem cabelo curto. São muito poucas delas que têm, hoje, o cabelo um pouco mais comprido. Algumas outras mulheres que hoje estão dentro da área esportiva, pois se avançou muito o esporte feminino e elas alcançaram este lugar, tomando os seus espaços ali dignos, muitas delas preferem cortar o cabelo por questão também de autodefesa, pois na hora de um lance ali, você que é homem, sabe o que eu quero dizer? De um lance de futebol, a adversária pode muito bem agarrar ela pelo cabelo. Temos outras áreas esportivas que as mulheres também preferem manter seu cabelo curto para não serem agredidas dessa forma. Então, nós vemos que esta parte do cabelo comprido das mulheres, que hoje ainda ela é aplicada em algumas igrejas, em algumas famílias, onde o marido prefere que a esposa mantenha o cabelo um pouco mais comprido, é uma questão de conversar, de entrar em detalhes. Eu tenho a minha esposa, quando eu a conheci, ela tinha o cabelo comprido, com o tempo a gente foi conversando, foi se conhecendo melhor, e agora, hoje, ela mantém um corte um pouquinho mais baixo do normal, mas não que ela esteja com o cabelo totalmente curto para parecer uma pessoa mais masculinizada. O cabelo está ali, próximo ali do pescoço, abaixo ali uns 4 dedos, batendo no ombro, um cabelo bem cuidado. Minha esposa é muito vaidosa nessa questão, com cabelo, com unha, com roupa, e toda mulher tem que ser assim. Então, a gente não tem este problema. A gente não tem essa questão, mas há muitas lideranças aí, muitos pastores
que não gostam que sua mulher pinte o cabelo, não gosta que sua mulher corte, que seus filhos cortem cabelo. Então é a questão de conversar um com o outro, né? Então nós estamos chegando aqui, finalizando o nosso segundo bloco, e vocês fiquem aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação: Roberto Chagas. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Então nós estamos falando aqui sobre aquilo que Paulo colocou para a igreja de 1 Coríntios, principalmente em questão das mulheres. Mas isso vale também para os homens. Falamos sobre roupas, sobre vestimentas, sobre ordenanças, sobre a questão de tratamento do homem com a mulher. E no finalzinho do segundo bloco, nós falamos sobre o cabelo, né? Onde muitas mulheres aí hoje, principalmente as mulheres que já podem tomar sua própria decisão porque trabalha e não precisa do homem ficar dando a ela, pela área financeira, o dinheiro para cuidar disso, ela vai ali e faz o tratamento do seu cabelo por conta própria e até surpreende os homens às vezes, ficando muito mais bela, muito mais maravilhosa e cortando o cabelo da forma que ela quer. Mas nós estamos aqui para instruir da melhor forma possível, para que você não tenha com seu esposo, com seu companheiro, um atrito desnecessário sobre essa questão. Vamos dar continuidade aqui no versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então vamos finalizar aqui essa ordenança sobre essa questão do cabelo, quando Paulo diz assim: mas ter o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. A mulher que tem um cabelo grande, muitas vezes, um cabelo muito bem tratado, é uma questão até de financeiramente, porque um cabelo quanto mais comprido, mais gasto a mulher tem hoje com shampoo, com vários outros produtos que ela precisa. Tem que ir muitas vezes num salão para fazer um tratamento, tem que saber cuidar deste cabelo durante todos os dias para que ele não embarace, não fique com um volume acima daquilo que ela deseja, porque as mulheres se preocupam muito com o seu visual. Então ele está citando aqui dessa questão, que a mulher que tem o cabelo crescido é honroso, mas nem toda mulher o cabelo cresce. Então, ele não está falando somente dessas mulheres. Ele tem citado as mulheres em geral, porque mesmo uma mulher que o cabelo não cresça o suficiente para baixo, ela cresce em volume. Então, de uma forma ou outra, Paulo está citando todas essas mulheres. Seguindo aqui, nós vamos agora ler
a partir do versículo 17, tem um título aqui que diz assim: Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Esse é uma questão que muitas igrejas têm feito da sua forma e do seu jeito. Como servir a ceia? A ceia, nós sabemos que ela se reverencia ao corpo de Cristo. Quando Cristo foi pregado na cruz, o seu sangue que foi derramado, hoje quando nós servimos o suco e não o vinho, é referência ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pão é em referência ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos compreender aqui, neste versículo de número 17 do capítulo 11, onde mais para frente, a partir do 23, nós vamos encontrar a parte que nós lemos, em todas as ceias que nós fazemos. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não a têm? Que vos direi, louvai-vos-ei, nisso não vos louvo. A partir do 23 do capítulo 11, nós sempre fazemos essa leitura ao estar nos cultos de ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então vamos ler aqui sobre a questão da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é descrita em 4 trechos bíblicos. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Sua importância no passado é um memorial da morte de Cristo no Calvário, para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado, redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda aparência do mal. É um ato de ação de graça, pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por nós. Sua importância
no presente é a seguinte: a ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo e de participação dos benefícios da sua morte sacrificial, ao mesmo tempo comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Nessa ceia, o Senhor ressurreto, ele como anfitrião, faz-se presente de modo especial. É o reconhecimento e a proclamação da nossa aliança, mediante o qual os crentes reafirmam o Senhor de Cristo, que o nosso compromisso é fazer a sua vontade, de permanecer leais, de resistir ao pecado e de identificar-se com a missão de Cristo. A ceia do Senhor é um antigozo do reino e do futuro de Deus e o banquete messiânico futuro. Quando então todos os crentes estiverem presentes com o nosso Senhor, antever a vontade iminente de Cristo para buscar o seu povo, e em cena com uma oração: venha o teu reino. Na ceia do Senhor, toda essa importância acima mencionada, só para ter significado se a chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência à palavra de Deus e à sua vontade. Então, esse procedimento sobre a ceia que nós tomamos a todo o mês, uma vez por mês, ele nos fortalece espiritualmente. Então, a taça do suco de uva, que ela se refere, representativa, com o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo de Cristo, nos deixa mais forte, nos deixa mais firmes, para enfrentarmos no dia a dia toda a situação. Então, nós somos tentados. Essa tentação, ela vem a todo instante. Mas você revestido, fortalecido, você pode combater essa tentação. É muito importante você tomar ceia. Não fique sem tomar ceia durante muito tempo. Converse com seu pastor, converse com a sua liderança, para que você possa estar tomando essa ceia de alguma forma. Se a pessoa está enferma e não pode vir tomar, nós temos a liderança que vai até sua casa e serve essa ceia. Agora, se a pessoa está trabalhando e não pode tomar, ela conversa com o pastor para tomar numa outra oportunidade. Mas, se não está nessas duas hipóteses e não tomou a ceia, então nós não iremos servi-la, pois não sabemos o que foi que impediu da pessoa estar ali no culto. Vamos falar aqui no versículo 27 da referência que diz comer e beber indignamente. Comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocênico e irrelevante, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o conserto da graça com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim indignamente peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de crucificar de novo a Cristo e tornar-se imediatamente sujeito ao juízo de retribuição específico. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte. Então, quando nós falamos por que come e bebe indignamente, a pessoa sabe que ele está cometendo erros constantemente. É batizado nas águas, já foi batizado pelo Espírito Santo, está dentro da igreja fazendo as coisas ali, mas cometendo uma série de erros, infortúnios fora do seu ministério. E a pessoa que é sabedor disso vem e toma a ceia, e quando sai, continua cometendo esses erros. Então ela está bebendo, participando da ceia indignamente. E essa referência de indignamente está crucificando a Cristo novamente. Mais uma vez crucificando a Cristo. Quando ele fala aqui no 32 que somos repreendidos pelo Senhor, o propósito do julgamento e castigo do Senhor é para que não sejamos condenados eternamente com o mundo. Este propósito misericordioso de Deus é válido para todos quantos se arrependem dos seus pecados e se julgam a si mesmos devidamente. Então, quando você toma essa questão de se examinar e de se julgar, você, tomando essa questão, você fica exímio do erro.
partir do momento que você não vai cometê-lo mais. Está compreendendo a questão da ceia, da importância de tomá-la indignamente ou tomá-la corretamente? Eu quero te pedir um favor neste momento. Está gostando do nosso programa Estudo Bíblico? Deixe a sua opinião. Está aparecendo aí, a produção está colocando para você a minha rede social. Entre em contato, siga-nos nos nossos canais, siga nas nossas redes sociais. Quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta? Fique à vontade. Quer fazer uma crítica? Fique à vontade. Você tem todo o direito, não somente de elogiar, mas também de criticar. Está também aparecendo aí o nosso endereço da nossa igreja. O nosso ministério aqui é o Ministério Igreja Missionária Gratidão. Fica aqui em Colombo, no Paraná, no Parque dos Lagos, na cidade de Colombo, Guaraituba. Se você quiser fazer umas visitas, está aparecendo aí o endereço. Rua Lago Bacaxeri, número 18. Fique à vontade para vir. Temos culto dia de quinta e dia de domingo aqui. Venha fazer umas visitas para nós. Também aparece aqui do nosso... Também está aparecendo aqui o nosso CNPJ e nesse cantinho aqui o QR Code, para que você possa nos auxiliar com qualquer valor. Todas as ajudas que vocês nos fazem, nós repassamos essa ajuda nas nossas obras missionárias. Fazemos visitas a pessoas que precisam de um alimento, de uma roupa e também ajudando-nos com que esse programa não saia do ar. Deposite qualquer valor, qualquer ajuda, para nós será muito bem-vinda. E agora eu quero orar por você, onde você estiver. Você pode estar há muito tempo sem tomar ceia, sem ser participante. Você pode estar precisando de uma orientação nas roupas, nas vestimentas, no seu comportamento. Então vamos orar neste momento. Senhor, lhe peço, ó Pai, que o Senhor possa visitar a pessoa que está assistindo este programa no dia de hoje. Que o Senhor possa fortalecê-lo, ó Pai, dando sabedoria e discernimento em tudo aquilo que foi falado no estudo. Se é questão de roupa, de comportamento, seja ele homem ou mulher, e precisa de uma melhor instrução. Que o seu Espírito Santo o fortaleça e possa, ó Pai querido, lhe direcionar da melhor forma possível com esse comportamento, para que seja exemplo não somente dentro do seu templo e da sua morada, mas lá fora também. Para que a mulher seja ela honrada, para que a mulher seja bem vista, para que ela possa, Senhor, ser respeitada. Também lhe peço a Deus por aqueles que estão sem participar da ceia e aqueles que estão participando indevidamente. Dá a eles instrução e fortalecimento. Dá a eles conhecimento do oculto e do misterioso, para que eles possam, Pai, compreender e entender da importância do que fazemos aqui com a Santa Ceia, porque santo tu és. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.